Então, as emergências climáticas têm efeitos diversos, têm impactos diversos na saúde. As ondas de calor, por exemplo, elas impactam na saúde causando casos de desidratação, insolação, quebra de pressão arterial e até infartos. As enchentes, por sua vez, elas podem causar aumento de doenças de veiculação hídrica, como casos de hepatite A, leptospirose, doenças diarreicas, né, as doenças gastrointestinais. Além disso, o aumento de focos de queimada na região tem impactado diretamente, né, com o aumento de agravos respiratórios. Então, percebe-se o aumento de asma, bronquite e o agravamento, né, de doenças pulmonares crônicas. Bom, no estado do Pará, nós enfrentamos um período de estiagem seca severa nos 2 últimos anos, né, 2023 e 2024, e percebemos um aumento grande, né, em relação aos casos de doença diarreica, né, foi verificado um aumento em torno de 35% em relação ao ano anterior, de 2023, né, e em relação aos procedimentos, né, de produção ambulatorial, né, aqueles procedimentos de inalação, nebulização, voltados para os casos, né, de agravos respiratórios, aumentou em torno de 78% no período de verão amazônico, né, justamente naquele período de seca, né, em que houve maior ocorrência de queimadas na região. Em relação às doenças diarreicas, sim, 35% a mais, né, em 2024 em relação ao ano anterior. No ano de 2024, em relação às doenças, aos agravos respiratórios, nós fizemos um comparado em relação aos agravos respiratórios dos 2 períodos, o período de inverno amazônico, né, aquele período de chuvas intensas, e o de verão amazônico, né, período de seca e estiagem. Então, a gente viu esse aumento de 78% justamente nesse período de estiagem seca. Em relação aos agravos respiratórios, é somente em relação ao ano de 2024, comparando as 2 estações. Nos 2 últimos anos, né, se intensificou em relação ao aumento entre 50% e 70% em relação aos agravos respiratórios em relação aos anos anteriores, principalmente porque o estado do Pará foi o estado com o maior número de focos de queimada a nível de Brasil no ano passado, né? Então, tivemos impactos severos, né? E isso culminou no aumento, né, das demandas médicas, da assistência médica, né, neste período. Bom, devido, né, à intensificação dessas emergências climáticas, além do aumento de doenças, né, dessas doenças que foram faladas há pouco, né, doenças diarreicas, agravos respiratórios, inclusive aumento de acidentes com animais peçonhentos, né, que a gente verifica ali no período de chuvas intensas, há impacto diretamente na questão da assistência, por 2 principais motivos: aumentos de demanda, né, que acaba sobrecarregando os sistemas de saúde, e também há impacto direto em relação à logística, porque em áreas que tendem a ficar isoladas, principalmente em períodos de estiagem secas, os profissionais de saúde têm dificuldades para se deslocar até comunidades mais remotas. No estado do Pará, em relação à estiagem seca, os municípios pertencentes à região do Baixo Amazonas são as mais afetadas, né? Por conta da proximidade, elas recebem muitos dos afluentes vindo do Amazonas. Então, como a estiagem começa, né, primeiro no estado vizinho e, né, esses impactos vêm vindo, né, para o estado, né, próximo ao estado do Pará, então há a ocorrência de diminuição do nível dos rios, né, que impacta diretamente para as comunidades, principalmente as comunidades ribeirinhas, né, que fazem uso daquela água, né, para consumo e para subsistência, né, até mesmo. Muitas dessas comunidades, né, são agricultores, né, utilizam da pesca também para a produção alimentícia, né? Então, isso tem impacto direto não só na saúde, mas também na renda, né, da população ribeirinha. Bom, a CESP tem intensificado bastante, né, as ações de vigilância em saúde, tanto nas ações de preparo, prevenção, resposta e recuperação
né, para esses impactos de saúde relacionados às mudanças climáticas. Então, principalmente nesses últimos anos, né, a gente intensificou, emitiu boletins de alerta, notas técnicas, né, com informações e orientações tanto para a população quanto para os profissionais de saúde em relação, né, ao cenário, aos impactos de saúde relacionados ao período de seca e estiagem, intensificação, né, da educação em saúde para as equipes de saúde em relação à notificação, né, dos agravos relacionados a esse período. Nós estamos também finalizando agora um plano de ação para as emergências climáticas, né? É um plano de ação do setor saúde, né, que está em fase final de elaboração, uma das nossas próximas ações. A gente mantém também uma articulação direta com o Ministério da Saúde, Centros Regionais de Saúde e municípios, para a gente, e também Defesa Civil, né, outros órgãos parceiros, que é a Defesa Civil e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, para a gente verificar qual o cenário de risco, né, na região e a gente intensificar as ações de saúde naquelas áreas, né, como o caso de envio, né, de insumos e medicamentos emergenciais, né. Então, uma forma da gente trabalhar, né, intensificar para minimizar esses impactos de saúde nos próximos meses. Até porque no momento a gente está trabalhando, né, com essa etapa de preparação. Então, uma outra ação que a gente tem feito, né, nessa etapa de preparação é o envio antecipado desses insumos emergenciais, né, porque sabe-se que determinadas áreas, em determinadas épocas do ano, tendem a ficar isoladas. Então, muitos desses insumos podem não chegar se a gente chegar no período em que a estiagem já esteja, né, estabelecida na região. Então, uma das estratégias é essa, fazer o envio, né, desses insumos e medicamentos de forma prévia, antecipada. O plano de ação do setor saúde para emergências climáticas, que está sendo elaborado, né, por diversos setores da CESPA, apresenta as ações de preparação, prevenção, resposta e recuperação, né, para os impactos em saúde relacionados às emergências climáticas. Então, contém as ações de cada setor, os fluxos de trabalho de cada setor, né, e também a questão das estratégias, né, para a assistência da população.